Olá, boa noite. A beleza natural do bairro, perto da área de mangue, contrasta com um grave problema, a violência. Na região do bairro Andorinhas, em Vitória, estudantes são obrigados a voltar para casa toda vez que acontece um tiroteio. Só essa semana foram 3. Os moradores vivem com medo e esperam uma solução definitiva para tamanha insegurança. Escola de Ensino Fundamental Isaura Marques da Silva, Andorinhas, Vitória. Alguns alunos comparecem às aulas. Mesmo assim, a insegurança reina. Ninguém fala. Quem acompanha o filho prefere não se identificar e nem conversar com a nossa equipe. Crianças na escola, guarda comunitária por aqui, resguardando o local. Enquanto a aula acontece, de acordo com a guarda, a equipe patrulha o bairro. A guarda realiza um patrulhamento aqui no horário de entrada dos alunos. Também nesse intervalo, durante as aulas, o decorrer das aulas, a guarda realiza patrulhamentos em toda a região e também retorna ao final, no período de saída dos alunos, para poder garantir a tranquilidade da saída dos alunos. Nesse áudio de uma pessoa que não quer se identificar, o relato do medo que passa moradores e até quem trabalha por aqui. Não estão trabalhando seguras, muito amedrontadas. Isso está prejudicando a saúde física e emocional das pessoas. Eu estou aqui, gente, perto do Pia, que dá aqui para Maré, para a Baía de Vitória, em Andorinhas, a poucos metros da escola, onde costuma acontecer os tiroteios. Por que acontece aqui perto da escola? Porque é nesse ponto aqui mesmo onde a gente pode dizer que fica a boca do bairro Andorinhas. Então os conflitos, infelizmente, quando acontecem, costumam ser aqui, perto da escola municipal. E foi aqui, com uma paisagem linda dessas, o local onde a equipe da Guarda de Vitória, junto com a Polícia Civil, na manhã de ontem, prendeu um adolescente de 15 anos que já cometeu 4 assassinatos. As equipes encontravam-se em patrulhamento de saturação aqui no bairro Andorinhas, chegando aqui na região próxima da escola, visualizou esse indivíduo, ele tentou iniciar ali, empreender fuga, mas foi alcançado, abordado pelas equipes da Guarda Municipal, foi realizada a identificação dele e a apreensão. Você olhar um lugar lindo como esse aqui e a gente tendo que trabalhar somente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para dar conta de jovem, como nós apreendemos ontem, de 14 anos, que cometeu 3 homicídios, um dia 9 de julho, um dia 15 de julho, e no dia do seu aniversário, 22 de agosto, outro homicídio. Jovem de 14 anos que deveria estar na escola, deveria ter um encaminhamento educacional com uma perspectiva de futuro, só enxerga matar, só enxerga o tráfico, porque essa é a sua realidade que ele vive desde pequeno. Precisamos mudar isso com outras ações que vão muito além das ações da Polícia Militar e da Polícia Civil. Os bilhetes sobre a insegurança se multiplicaram no portão da escola. Essa semana os alunos tiveram que ficar alguns dias em atividade remota. A Secretaria de Educação Municipal, em nota, afirma que terça e quinta são os dias que essas atividades acontecem. Já a direção da escola explica que o motivo é mesmo toda essa insegurança. Um tiroteio perto da escola assustou alunos e moradores essa semana. E na quarta-feira, em Mangue Seco, alguns metros ali do local, um homem foi morto a tiros. Hoje, pela manhã, a equipe da TV Tribuna esteve por aqui e viaturas da PM passavam pelo bairro em patrulhamento. Para o secretário de Segurança Pública do Estado, que esteve aqui na região hoje à tarde, o problema não se resume só a segurança pública, não. Um olhar integrado das autoridades, é um olhar integrado da academia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, é um olhar da cultura, do esporte, do lazer, é um olhar de que outros países fizeram nessas áreas de vulnerabilidade social e hoje tem uma realidade completamente diferente. Tudo isso tem que ser tratado, mas infelizmente as pessoas só voltam a olhar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil e vem sempre a célebre pergunta: o que a polícia vai fazer? Assim que Ramalho saiu do bairro, a equipe da PM que estava na região também saiu. Percorremos Andorinhas de carro, passamos pelas 3 entradas do bairro e não vimos nenhum patrulhamento ocorrendo na região. Só mesmo uma viatura na Reta da Penha em um dos acessos, o que é comum. Moradores que não quiseram gravar entrevista afirmaram: é assim sempre. O pagamento é feito, algumas vezes é feito, quando a coisa aperta, tá aqui, mas não tá sempre. Não está todos os horários com a gente, não. A Guarda Municipal. Enquanto isso, quem vive por aqui continua com medo. Olha, a Polícia Militar afirmou que o policiamento é dinâmico, por isso as viaturas ficam circulando pela região.
Já a Secretaria de Educação de Vitória afirmou que quando as aulas aconteceram de forma remota, os estudantes, os 3 turnos, foram atendidos com atividades por meio da plataforma Aprendivix e que a presença nesses casos é registrada conforme o cumprimento das atividades. Ainda falando em violência, uma jovem foi atingida por uma bala perdida dentro de casa em Vila Velha. A vítima tem 26 anos e se preparava para dormir quando foi baleada na perna. Ela estava no 4º andar do prédio onde mora em Cobilândia. Ao ouvir o estouro provocado pelo disparo, pensou que a tomada tivesse queimado, mas percebeu que estava ferida e chamou uma amiga. A polícia foi acionada, a jovem então foi socorrida. Ela passou por uma pequena cirurgia e se recupera em casa. A Polícia Militar afirmou que não foi possível identificar de onde partiu o tiro. E a Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal e orientou a vítima a registrar um BO na delegacia para que haja investigação. A polícia divulgou imagens do suspeito de matar um homem dentro de casa no bairro Redenção, em Vitória. A vítima foi morta a tesouradas. O suspeito chega de bicicleta. A vítima, identificada como Fábio Carvalho Oliveira, de 41 anos, está lavando roupas. Os dois se cumprimentam e entram na kitnet. 1 hora depois, o homem sai tranquilamente. Coloca os sapatos, procura a chave e fecha a porta. Ele também fecha o portão e joga as chaves no chão. Ao sair, ainda passa por um outro morador. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança no local. Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 9 deste mês, no bairro Redenção, em Vitória. O corpo só foi encontrado 2 dias depois, após vizinhos sentirem um forte odor. Fábio foi assassinado a golpes de tesouradas. Segundo a polícia, o corpo dele foi encontrado em cima da cama e estava seminu. Para o delegado responsável pelo caso, Marcelo Cavalcante, o crime foi passional. Não foi um crime premeditado, não foi um crime que foi utilizado arma de fogo. A vítima foi assassinada com golpes de arma branca, o que nos leva a crer que foi uma situação passional, uma situação de momento ali em que gerou aquela briga e o assassinato da vítima. O delegado Marcelo Cavalcante pede ajuda para identificar e prender o suspeito. Esse indivíduo precisa ser identificado, ele sim era íntimo da vítima, ele era da relação pessoal da vítima, né? E de forma covarde, possivelmente, essa pessoa é esse indivíduo. Então nós precisamos hoje identificar essa pessoa a fim de que ele venha até mesmo se defender. Agora, outro crime chocante. Um homem foi preso acusado de matar o tio no norte do estado. O suspeito, identificado como Marcelo Rocha Dias, de 34 anos, foi diagnosticado com esquizofrenia em 2011. Ele fazia tratamento psiquiátrico. A mãe dele entrou no quarto do irmão e encontrou o suspeito em cima do tio com uma faca. A vítima, Daniel Rocha dos Santos, de 65 anos, tinha perfurações no pescoço. Esse crime aconteceu em São Mateus. O jovem foi detido em flagrante e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória do município. Agora a gente fala do julgamento dos acusados da morte da médica Milena Gotardi, que chega ao 5º dia. Hoje começaram a ser ouvidos os acusados de tramar o assassinato. O réu confesso afirmou que o ex-marido da médica, suspeito de ser o mandante do crime, ofereceu até R$100 mil para que ele assumisse toda a culpa. Os réus envolvidos na morte da médica Milena Gotardi começaram a ser ouvidos nesta sexta-feira, no 5º dia de julgamento. O primeiro foi Jonatas Alves Vieira, assassino confesso da vítima. Até o meio da tarde, foi o único dos 6 envolvidos a prestar depoimento. Jonatas disse que antes da audiência de custódia, que definiu que os réus iriam a júri popular no Fórum de Vitória, Valcir e Hermenegildo, os intermediários do crime, ofereceram a mando de Hilário de 50 a 100 mil reais para que ele assumisse a culpa pelo crime sozinho. Ele também disse que teme pela vida, que Hilário possa matá-lo ou fazer mal a alguém da sua família. Durante o depoimento, Jonatas disse que Hilário contou a ele que pagaria qualquer valor para que o crime fosse cometido. O ex-policial civil e o pai dele, Esperidião Frasson, contaram para o réu que não aguentavam mais olhar na cara da médica Milena Gotardi. O motivo é porque pagaram um curso de residência para ela em medicina e que agora ela queria se separar de Hilário e não levaria isso em consideração. Ele também contou que Hilário, a princípio, queria que o crime fosse cometido no município da Serra,
porque tinha amigos na cidade. As duas últimas testemunhas convocadas pelos advogados dos réus foram ouvidas pela manhã. Os próximos devem ser Bruno Broeto, que cedeu a motocicleta usada por Jonatas e sabia do crime, e em seguida Valcir da Silva e Hermenegildo Palauro Filho, os intermediários. Depois, Esperidião e Hilário Frasson, sogro e ex-marido de Milena, acusados de serem os mandantes do assassinato. Diante da quantidade de testemunhas e réus envolvidos, 6 ao todo, o julgamento vai continuar neste sábado. O processo conta com 16 volumes e mais de 5.000 páginas. O julgamento dos acusados de envolvimento na morte da médica Milena Gotardi começou na última segunda-feira. Durante 4 dias, as testemunhas convocadas pelos advogados da família da vítima foram ouvidas. Entre elas, o delegado que investigou o crime na época, Janderson Lube, que foi o único a ser ouvido no 3º dia de audiência. E, por último, o irmão de Milena Gotardi, Douglas, que tem a guarda das sobrinhas. Ele falou sobre o relacionamento da irmã com Hilário e que ela sentia nojo do ex-policial civil. Milena foi morta com um tiro na cabeça em 2017 no estacionamento do Hospital das Clínicas, depois de um dia de plantão. Ela era oncologista pediátrica. Amanhã, sábado, a previsão é que o julgamento continue. Uma mulher foi morta a facadas pelo marido em São Gabriel da Palha, noroeste do estado. Paula Almeida Quiabai, de 43 anos, foi assassinada logo depois de uma briga com o marido. Durante a discussão, ela usou uma faca para ameaçar a vítima. Ela teria pegado essa faca, desferido golpes no companheiro. De acordo com o relato do suspeito, ele retomou a faca, golpeou a mulher até a morte. O homem se apresentou na delegacia, confessou o crime e foi autuado por feminicídio. Já foi encaminhado para o presídio. Continua internado o motociclista arrastado por uma motorista durante uma briga de trânsito. A companheira dele morreu. Veja em instantes. Um bebê de 1 ano e 8 meses morreu afogado depois de cair em um poço. Foi em Pinheiros, no norte do estado. Henrique Oliveira das Virgens chegou a ser socorrido ao hospital municipal, mas não resistiu. A tragédia aconteceu na propriedade dos parentes. Os pais da criança não estavam no momento do acidente. Uma prima tomava conta do bebê e contou à polícia que o menino brincava com os filhos dela quando pediu que todos entrassem em casa. Foi neste momento que ela teria dado falta de Henrique e, segundos depois, encontrou o bebê já caído dentro do poço. O menino veio com os pais da Bahia e morava há pouco tempo aqui no Espírito Santo. Durante a pandemia, aumentou a quantidade de acidentes de trânsito na Grande Vitória, resultado também da intolerância. Qual a sua opinião sobre a intolerância no trânsito? É difícil essa pergunta. O ser humano, cada dia que passa, fica mais intolerante. A verdade é essa, né? O pessoal está sem paciência, muito sem paciência. Tem que dirigir para você e para os outros e ainda assim acontecem as coisas. O pessoal está muito estressado, né? Sem um pouco de carinho, afeto assim, pelas pessoas, né? Então a ignorância está demais. O trânsito está muito violento e se continuar do jeito que está, não vai poder nem sair de casa mais daqui uns dias. Em alguns casos, uma simples discussão no trânsito pode acabar em morte. Nessa quinta-feira, em Guarapari, após uma briga ao volante, a motorista atropelou a moto e chegou a arrastar o veículo por 1 quilômetro. Na moto estava o casal Franciane Bueque da Silva, de 33 anos, que morreu na hora, e o Esbiter Luiz Santos Lopes, que foi socorrido e continua internado. A motorista jogou o carro na moto, alegando que o piloto havia batido no retrovisor do carro dela. Ela foi presa e não demonstrou nenhum arrependimento. Essa semana, na Serra, no bairro Central Carapina, após uma colisão leve, o motorista do veículo desceu com um alicate e quebrou o para-brisa do caminhão. Dentro da cabine estavam um caminhoneiro, a filha dele e o ajudante. O motorista nervoso fugiu após a agressão. Com a pandemia, muitas pessoas ficaram ainda mais agressivas. As pessoas não estão sabendo ter empatia com os outros, perceber que todo mundo está passando por um momento difícil, mais ou menos difícil, e não tendo a paciência necessária para a convivência social. Então eu vejo como um reflexo de como anda a nossa sociedade, essa intolerância no trânsito. De janeiro a junho de 2020, foram registrados 6.400
417 acidentes, com 30 mortes. Este ano, de janeiro até junho, foram 6.772 acidentes, com 24 mortes. Uma estimativa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego aponta que 13% dos 80 milhões de brasileiros habilitados sofrem com algum tipo de transtorno. E, além disso, tem aqueles motoristas que dirigem sob efeito de droga ou álcool. O índice de doenças, transtornos mentais, depressão e ansiedade tem aumentado muito, né? Já era alto e tem aumentado muito. Então é algo que a gente precisa ter um olhar cuidadoso para que essas pessoas sejam orientadas a buscar tratamento. Não é o fato de ter o transtorno que impeça elas de ter, de dirigir e tudo mais, mas que elas sejam orientadas a cuidarem. Para o capitão Antony, do Batalhão de Trânsito do Espírito Santo, falta gentileza. Pensar antes de agir. Você, no trânsito, há uma necessidade de que você esteja atento a todos os momentos, que você esteja atento ao deslocamento, às outras pessoas que estão usando aquela via. Vai evitar, né, uma consequência que vai atingir, impactar a sua própria vida e daquelas pessoas que estão ao seu redor. Sobre o caso de Guarapari, a jovem que morreu no acidente será velada hoje à noite no bairro Portal Clube, em Guarapari. O enterro será amanhã. O esposo dela continua internado e não poderá participar da despedida. Rodoviários protestaram hoje pedindo a volta dos cobradores dentro do Transcol. A categoria fez uma caminhada de Jucutuquara ao Palácio Anchieta, sede do governo estadual, no centro de Vitória. Cobradores de ônibus foram afastados do trabalho em maio do ano passado devido à pandemia. O protesto foi pacífico e gerou engarrafamento no trecho. E o governo abriu hoje 1.500 vagas para requalificar os cobradores do Transcol. Os profissionais serão indicados pela Secretaria de Mobilidade Urbana para tirar a carteira de habilitação categoria A ou B, com tudo pago pelo Estado e assim buscar uma nova profissão. Sábado de mutirão de vacinação contra a Covid. As informações já já. TN2 de volta, hora de falar da pandemia. O novo mapa de risco se mantém com a maioria dos municípios em risco baixo. Vamos ver comigo aqui na tela. Dos 78 municípios, 76 estão em risco baixo, estão em verde. 2 somente estão em risco moderado, em amarelo. Na semana que vem passam a ser Alegre e Castelo. E, portanto, a gente vê que não há cidades em risco alto para a Covid. 40 municípios não registram morte por Covid há 14 dias. Mas os demais municípios ainda estão registrando óbitos. Nas últimas 24 horas, 16 pessoas não resistiram às complicações da doença. O painel Covid está chegando a 12.208 óbitos e mais de 560 mil casos. E a vacinação também está avançando. Mais pessoas foram imunizadas de ontem para hoje. Vamos ver então os números aqui no painel vacina. Hoje a gente tem um percentual para você. Até hoje, mais de 64% dos capixabas já está imunizado com a primeira dose e quase 30% com a segunda dose. Lembrando que amanhã continua o mutirão para vacinação da D2. Tem mais de 160 mil pessoas que não retornaram para fechar o ciclo da imunização, viu? Os municípios já receberam mais de 300 mil doses para fazer essa aplicação da D2. Então, é só entrar no site do seu município ou no Vaci Confia e fazer a sua vacinação, viu? A gente fica por aqui, até amanhã no TN1, 12h30. Te espero, viu? Boa noite.